Oratória e persuasão. A princípio, a palavra persuasão vem do latim de persuare, que significa convencer. Por que eu gosto muito de falar sobre isso? Porque nós somos criados, muitas vezes, ouvindo a palavra persuasão e confundindo com manipulação. E, às vezes, quando nós ouvimos persuasão, nós imaginamos, eu vou enganar alguém. Só que persuasão é a mesma coisa que convencer. Persuadir é convencer. Manipulação envolve mentira. E a mentira, como dizia minha avó, tem perna curta. Às vezes a gente pode até inventar para poder chegar a algum lugar, mas não sustenta. Porque a verdade, a simplicidade, você ser quem você é e fortalecer o que nós temos de positivo é que nos faz galgar grandes espaços. E como diferenciar persuasão de manipulação, Tarcísio? O Fernando Pessoa ele diz o seguinte, que o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Ou seja, é pegar o que é verdade em mim, o que eu tenho de características positivas e usar as técnicas de persuasão para fortalecer isso, para fazer ser verdade aquilo que já é verdade. Dentro da oratória, nós temos algumas vertentes. Postura, gesticulação, entonação, expressão facial, expressão corporal, organização do discurso, e nós tentaremos falar um pouco sobre cada um desses aqui. A princípio, dominar o medo de falar em público. Eu gravei um vídeo, eu não sei se nós postamos, acho que não, que dizia o seguinte, você tem medo de falar em público, sente aquele friozinho na barriga, igual minha Tarcísio disse que é a mais tímida, ela já me olhou sorrindo aqui. Sente aquele friozinho na barriga, sua um pouquinho, e eu no vídeo eu falava assim, bem-vindo ao clube. Por quê? Porque mesmo quem fala em público há mais de 20, 30, 40 anos, todo mundo sente medo. Porque o medo, não é isso, minha educadora parental? É uma das emoções primárias, instaladas no límbico. Ou seja, sempre existirá, não é isso, meu cirurgião? O medo ele não deixa de existir e ele serve para nos regular, inclusive. O que nós precisamos é buscar estratégias para não permitir que o medo nos domine. Antes, nós consigamos, entre aspas, dominar esse medo. Tanto que o medo serve para nos regular. Imagine aí, se ninguém tivesse medo, eu acho que eu nem estaria aqui. Porque eu gosto de um volante de pisar fundo. Se não tivesse o medo, provavelmente não estaria. Ele serve para nos regular. No tocante a falar em público, muitas vezes o medo, ele está nos dizendo, você precisa se preparar mais. Talvez seja difícil ouvir isso, e eu estou falando para todos nós. Porque observe, se chamar Vossa Excelência para falar sobre aquela palavra que eu nem sei o que significa, que Tarcísio falou que você... Perfusão. Isso. Percu alguma coisa. Como é, menino? Perfusionista. Pronto. Fala que o que é isso, provavelmente ela vem mesmo tímida, mais tranquila. Mas se eu te convidar, fala aqui um pouquinho sobre Freud, os pensamentos de Freud, o que disse Freud, quem é Lacan, quem é Jung, quem seguiu quem, provavelmente ela vem com um pouco mais de medo. Por quê? Porque dos pilares fundamentais para falar bem em público é dominar o conteúdo. E tudo isso nós já temos. Quem o cirurgião bariátrico, falar sobre o assunto dele, para ele é super tranquilo. Significa dizer que ele já tem 50% de uma boa apresentação, porque ele domina o conteúdo. E Dalberto Chiavenato, ele diz isso, que 50% de uma boa apresentação é domínio do conteúdo, Márcia Rúbia. Márcia Rúbia fala sobre educação, sobre, eu nem sei, tanta coisa na área de educação que essa bênção faz, para ela é tranquilo. Mas vem Márcia Rúbia falar aqui sobre equação de segundo grau, x', x do lado. E eu fui longe isso aqui, o povo mais novo aí lembra, eu não lembro nem o que é, mas... ela vem mais nervosa. Então, vamos aqui, 50% Tarcísio de uma boa apresentação, seja para gravar vídeo, para conversar com o paciente, é domínio do conteúdo. 25% é naturalidade. Observe quando, às vezes, você está assistindo a uma palestra, a um vídeo, e você fala assim, que pessoa antipática, não acontece isso às vezes? Tem vários fatores. Quem é da área de psicologia sabe que aí tem vários fatores envolvidos, mas muitas vezes, e na maioria delas, é a ausência da naturalidade. Mesmo sem conhecer a pessoa, se a pessoa for artificial na hora que ela estiver falando. Aí ele já falou para todo mundo que ela é irreverente, que é para todo mundo já saber. Na hora que eu falar uma besteira, ele bem que Tarcísio falou.
Aí o que acontece? 25% é naturalidade. Como eu sou? Qual é a minha persona? Ah, eu tenho uma persona mais séria. Acho que não é o caso de Thaísa. Thaís. Mas, de repente, você, minha princesa, tem um perfil mais sério, mais comedido e tá tudo certo. Nós iremos alcançar o nosso público dentro do nosso perfil. Tentar imitar alguém fará de nós alguém antipatizado. E uma das coisas que mais afasta o público de quem fala é a antipatia. Se nós formos observar cantores, tem uma cantora que todo mundo gosta, que é super povarel, já tem outra, não, aquela ali é forçada, imita. Nós não falamos muito isso, na Bahia inclusive tem. Existe uma falácia dessa, que não falei nome de ninguém. Tem turma que o povo fala o nome, eu falei, não foi eu quem falei, foi você. Minha amiga, que eu era fã desde a infância, Mara Maravilha, eu falo porque ela sabe. Ela já sabe, quando ela vê que eu estou anunciando palestra, ela fala, vai falar mal de mim na palestra, que eu já sei. Observe que muita gente tinha e tem antipatia por Mara Maravilha. Estou falando alguma mentira? E como Mara cantava quando ela tinha 30 anos, isso eu falo para ela, viu, gente? Era assim, 35 anos, Márcia Rúbia. Há tanto tempo não vejo tua cara. Quem lembra? Quem é mais ou menos a minha idade? Ou então, depois que... Não lembra não, né? Ou então, depois que se converteu, ela cantava, obrigada, meu Jesus, a tua luz também é minha. Ou seja, mudava a voz. O simples fato de mudar a voz no momento que nós estamos falando causa antipatia. E as pessoas não escutam o que nós estamos falando. Observe que escutar e ouvir são duas coisas distintas. Ouvir, nós ouvimos tudo. Escutar, internalizar, associar é diferente. E quando nós causamos antipatia para o público, ninguém escuta mais nada. Que você ainda tá ruim, é? Tá batendo. É que eu não consigo ficar quieta, né? Pronto, vamos nessa. 50% domínio do conteúdo, 25% naturalidade. Técnica, apenas 25%. Significa dizer que todo mundo aqui já passou de ano com 7,5, porque todo mundo domina o conteúdo e todo mundo grava vídeo, ministra palestra com naturalidade. Iremos buscar, estamos buscando todos nós, porque ninguém está completo, o nosso copo nunca está cheio. Inclusive, é arrogante dizer, já sei tudo. Quando alguém diz, já sei tudo, não precisa nem viver mais. Concorda comigo, meu cirurgião? Porque se acha que já sabe tudo, está fazendo o que aqui na vida? Se nós somos eternos aprendizes, apenas 25% é técnica. Passa aí, Tarcísio, por favor. Para baixo, tá gatilhos da persuasão. Pronto, gatilhos da persuasão. Os principais são 12, como nós temos pouco tempo, eu vou falar sobre alguns, 10 e 17. Primeiro, gatilho da escassez, menos é mais. Ser cansativo para o público, e aí tanto conversando, palestra como vídeo, sempre deixar o gatilho. Existe algo mais. Observe que quando eu iniciei, eu falei, nós temos um workshop sobre oratória e persuasão de 8 horas. Temos uma imersão de 20. O conteúdo sobre comunicação não violenta é de 5 horas. Nós iremos resumir em os pontos principais, ou seja, gatilho da escassez. Tem algo mais. Tem algo a dizer. E esse gatilho, observe, quem gosta de ficar ouvindo um troço cansativo, que você já quer ir embora. Para começo de história, a nossa mente assimila em 25 segundos aquilo que é dito em 1 minuto. Ou seja, se eu falo aqui, Márcia, em 1 minuto, você já pensou, você ouviu o que eu falei, escutou às vezes e já pensou em várias coisas. Tenho certeza que todo mundo já pensou aqui na cirurgia que tem para fazer, na conta que tem para pagar, no filho que tem que buscar. Tu pensou em alguma coisa? Tu deu uma risadinha. Tu pensou em quem? Na namorada, não foi? Também. Tá vendo? Ele deu uma risadinha assim, eu pensei no meu amor. Todo mundo já pensou em alguma coisa e muitos continuaram ouvindo tudo que está sendo dito. Por quê? Porque a nossa mente assimila mais rápido do que a fala. É por isso que muitas vezes, Thaís, nós atropelamos. Usei você porque você é parecida comigo. Então, provavelmente, nós atropelamos aquilo que nós falamos. Por quê? Porque o que nós estamos falando aqui, nós já pensamos, já estamos pensando no que será dito a posteriori. Aí precisa ter essa organização e reprogramação mental, muitas vezes, principalmente quem tem a síndrome do pensamento acelerado, que aí é mais rápido ainda, que é o meu caso. Aí tem que fazer exercício de dicção,
Quando eu vou fazer a leitura de um texto, eu preciso fazer... Já viram aquele exercício da caneta? Pega a caneta, coloca na boca e fala com a caneta embaixo dos dentes para programar o cérebro a falar de forma mais pausada. Eu faço sempre isso quando vou fazer a leitura de um texto, porque senão embola uma palavra, embola outra, por conta do pensamento acelerado. Quase todo mundo que trabalha na área de comunicação, antes de uma apresentação, faz o exercício da caneta. Não vou fazer aqui não, porque está gravando, senão... Gatilho da escassez, gatilho da reciprocidade é uma coisa que está faltando muito atualmente, principalmente nessa era de rede social. As pessoas vendem muito, às vezes vendem ilusão, e eu falo isso para ele direto, que nós precisamos da coluna do meio. Chuck Lipp, que é especialista em marcas, ele diz o seguinte: aparentar ter competência é tão importante quanto a própria competência. Então, tem duas vertentes aqui. Não adianta mostrar demais e depois o cliente perceber que eu tenho menos a oferecer do que foi mostrado. E aí eu vou pegar minha meia-culpa, que não adianta também ter competência e não mostrar essa competência. Mas está aqui mostrando agora. Agora, com tua ajuda, né? Porque ele reclama comigo direto lá no Instagram. Esse Instagram tá ruim. E só para ver que as duas coisas são ruins. Tanto mostrar mais do que o que pode oferecer, como mostrar menos. Nós temos a embalagem, temos o conteúdo. Nós somos um produto sendo vendido o tempo inteiro. Então, não adianta ter uma embalagem linda. Que embalagem linda? Quando você compra o bendito do perfume, seja lá o que for, horrível. Compra de novo? Não. Pode até pegar a embalagem, comprar outra e bota naquela embalagem. E não adianta também ser um produto maravilhoso e a embalagem não chamar atenção, porque ninguém vai buscar. A menos que outra pessoa venha indicar, e aí é um processo mais lento. Sólido, porém mais lento. Quem foi especialista em marcas, Chuck Lipp, aparentar ter competência é tão importante quanto a própria competência. E é o gatilho da reciprocidade. Eu faço, eu ofereço, eu trago de volta. Falamos sobre o gatilho da escassez, tem o gatilho da aprovação social. Falar sobre pessoas, clientes, consumidores que já estão satisfeitos com o nosso trabalho, com o nosso serviço. Porque aí eu mostro, imagine se eu faço uma foto com um cirurgião bariátrico, doutor Flávio Lima. Eita, eu errei o nome do homem, como é que pode? Vitor Lima. Eu coloco assim, a ministra participou do nosso treinamento, eu estou com tudo, minha gente. Todos vão querer fazer treinamento comigo. Isso é gatilho da aprovação social. 3 gatilhos extremamente importantes: confiança e segurança. A pessoa continua conosco quando ela tem segurança e confiança no nosso trabalho. No tocante a falar em público, o que é que mostra essa segurança? Conhecimento, domínio do conteúdo. Observe que às vezes a pessoa, um professor, vamos lembrar dos professores nossos na faculdade, às vezes o professor nem é tão simpático, mas tem tanto conhecimento que nós seguimos por conta do conhecimento. Kurt Lewin, ele diz que nós somos líderes por 2 motivos, ou por simpatia ou por conhecimento. Se conseguirmos fazer a junção dos dois, Thaís, aí é perfeito. Mas, de repente, a pessoa não faz questão de ser simpático. O conhecimento, ele também torna a pessoa líder. Aí tem vários outros estudos que mostram estilo de liderança, tipo de pessoa, que é outra coisa, outro treinamento extremamente importante, conhecer o perfil do cliente, o perfil do consumidor, para que nós possamos nos comunicar, com perdão da redundância, dentro do canal de comunicação de cada um. Porque uma coisa é conversar com... Meu principal defeito é ter dificuldade de gravar nome, mas um dia a gente corrige isso. Uma coisa é conversar com Lidiane e outra coisa é conversar com Thaís. São perfis distintos. E eu não posso atender da mesma forma. Eu preciso conhecer o público para que eu possa conversar com esse público de acordo com o entendimento daquele público, do que aquele público espera. Confiança, segurança. Outra coisa, falei sobre domínio do conteúdo. Fazer citação enquanto nós falamos é algo que atrai muito. Observe que nós já falamos hoje sobre Kurt Lewin, sobre Chuck Lipp, Alberto Chiavenato, Freud, eu acho que eu já falei sobre Freud também, Fernando Pessoa. Tudo isso faz, eu falo e vou falando o que eu fiz. Já que estamos falando sobre comunicação, eu tenho que contar para todo mundo. Isso traz confiança.
Porque você está ouvindo alguém que você percebe que está falando com conhecimento de causa, com propriedade. E o que está acontecendo muito hoje, doutor Tarcísio? Infelizmente, tem muita gente que sai vendendo milagre, apropria-se de pensamentos e estudos de outras pessoas, e isso é apropriação indébita, inclusive. Não sei se vocês já perceberam isso. Você vai para um evento e a pessoa começa a fazer citação, só que ela não diz de quem é aquela citação. E, às vezes, acha que está abafando. Só que tem alguém lá na plateia que sabe, que conhece, e vai perceber que aquela pessoa não está sendo sincera na sua fala. E ainda, como dizia meu pai, está um tiro pela culatra. Porque demonstrar conhecimento é algo que atrai o público. Tomar posse do que outra pessoa disse é algo que, ao longo do tempo, afasta. Falamos sobre o que? Escassez, confiança, segurança, são vários. Eu escolhi esse e aprovação social. Não foi isso? E a reciprocidade. O gatilho da emoção nós já falamos quando falamos sobre os neurônios espelhos. Se eu quero aqui, ó. Esse treinamento é um treinamento que nós começamos com a canção mais reflexiva, porque se quer um público mais reflexivo. Nós começamos com aquela canção que diz assim: eu vi muitos homens brigando, ouvi seus gritos, estive no fundo de cada vontade encoberta para falar sobre comunicação não violenta. Oratória, a gente começa com a vibe mais animada, justamente, principalmente no treinamento de 8 horas, porque para segurar uma plateia durante 8 horas, nós temos que fazer, inclusive, várias quebras, e isso é uma técnica de oratória também, quebra de atenção, quebra de percurso, quebra de circuito, de 4 em 4 minutos de preferência, para no momento que meu patrãozinho ali for pensar na namorada, ele pensar e voltar, e continuar aqui conosco. Pode ir para... Tarcísio é rápido. Ele já, antes de eu pedir, ele já passou. Organização do discurso. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho, 30 minutos. Todo discurso, assim como a redação, precisa ter introdução, desenvolvimento e conclusão. O que não fazer na abertura de um discurso, que muita gente faz, seja no vídeo ou palestra. Vídeo eu estou afunilando, porque a Tarcísio, a nossa especialidade é treinar palestrantes. Até então, advogados, médicos, políticos, vários, principalmente no período de eleição, a gente viaja muito treinando os pré-candidatos. Mas, enfim, o que não fazer, minha educadora parental, na abertura do discurso, que eu estou sabendo que você vai fazer uma mega palestra aí mês que vem. Muita gente começa o discurso com aquele primeiramente, quem já ouviu? Por que não é indicado primeiramente? Porque não vai existir o segundamente, terceiramente, quartamente. E nós colocamos na plateia a espera por uma sequência. Nós somos muito inconscientes, quem acredita em Freud. Por que eu estou dizendo quem segue Freud? Porque Skinner não acredita em inconsciente. É uma briga lá entre eles. Tem alguém aí da área de psicologia? Algum amante da psicologia? O meu patrão ali. Freud fala sobre inconsciente, Jung fala sobre inconsciente coletivo, aí vem Skinner que diz que não existe inconsciente, que tudo foi reforçado pelo ambiente, não é isso? Então, o que acontece? Vamos seguir Freud hoje. Como nós somos muito ligados ao inconsciente, quando eu falo primeiramente, Márcia Ruba, eu deixo na plateia a espera por um segundamente, terceiramente, que não vai acontecer. Então, dá a ideia de um discurso, de um vídeo, de uma apresentação que teve um início, mas não teve uma sequência lógica. E deixa a ideia de um discurso desorganizado. Outra coisa que muita gente fala no início da apresentação. Primeiramente, aí vem o gostaria. Quem já ouviu? Eu gostaria... Quem gosta de português, para lembrar qual é o tempo que está esse verbo, tu vai ter que falar. Tu é o mais novo, vou pegar no teu pé. Porque a gente não lembra nem o tempo que estudou. Pelo menos eu, que já tenho 46, não lembro nem o tempo que eu estudei esse tempo do verbo. Gostaria, quem lembra qual o tempo tá? Ó, meu cirurgião, foi Vossa Excelência que falou. Futuro do pretérito. E o que é o futuro do pretérito? É uma ação que foi interrompida no pretérito imperfeito, ou seja, no passado. Se eu disser assim, ó, eu cantava, não é que eu peguei no microfone até aqui, eu sou terrível. Se eu disser assim, eu cantava, ó, pretérito imperfeito. Aí Tarcísio falou, Kelly, pelo amor de Deus, tu é desafinada demais, continua palestrando, mas não canta, isso é verdade. Não é? Eu toco em dó e canto em lá, é uma tragédia. E ela ainda fala que é, a minha, tu não vem mais não, Em vez de falar que nada, amiga, é mesmo.
Pronto, imagine, ó, no pretérito imperfeito eu cantar, vai estar... Aí Márcia Rúbia falou, não canta não, amiga, pelo amor de Deus. No futuro do pretérito eu cantaria. Só que não irá acontecer, por quê? Porque foi interrompido no passado. O que que significa isso? Quando eu uso o verbo nesse tempo, eu gostaria, eu enfraqueço o meu discurso. Imagine você dizer, eu gostaria que todos ficassem de pé. Eu estou dizendo, fica se quiser. Se quiser, igual quando fala assim, queria, quer, não quer, queria, não quer mais não, mas o gostaria nós usamos. Constantemente, eu gostaria. Eu peço. Tem gente que fala assim, Kelinha, eu tinha uma cliente que falava, Kelinha, mas o gostaria parece tão gentil. Eu fiz, fala, solicito, bênção. Porque você fala no presente, solicito que a plateia fique de pé. Olha como foi gentil também, só que no tempo presente. É uma ação, é o discurso persuasivo. Não veremos um advogado, por exemplo, no tribunal do júri. Eu gostaria que o júri gostaria nada. Ele vai falar, nós pedimos que o júri ou seja, é necessário que o júri fará isso. É assim ou não é? Então, ó, primeiramente gostaria, aí vem a bênção do pedir desculpas na abertura do discurso, que muita gente faz. Eu quero pedir desculpa porque eu tô rouco. Eu tenho uma amiga que fala que detesta quando eu falo isso, mas fala assim, cara pálida, ninguém nem conhece tua voz. Pra quê vai pedir desculpa porque tá rouco? Aí eu vou chamar a atenção para algo que passaria despercebido, Tarcísio. E me mata quando fala assim, gente, eu gostaria de pedir desculpa porque eu tô nervoso. Pronto, todo mundo vai prestar atenção agora se tua mão tá tremendo, se tu tá com os tiques, mexendo no cabelo, mexendo nos óculos. Não precisa. Inclusive por atraso. Porque às vezes você chega um pouquinho atrasado, faz um show que ninguém nem vai perceber. E aí, ao final do discurso, tudo bem, desculpa pelo atraso, que nada, foi maravilhoso. É assim ou não é? Mas se já começa, gente, eu trouxe, é mesmo, eu vim cedo e você chegou tarde, por quê? Me fez de besta, perdi meu tempo. Por quê? Porque você chamou a atenção para aquilo. Falamos sobre 3 equívocos. Primeiramente, gostaria de pedir desculpas, aí vem outro. Para quem não me conhece, eu sou Kelly Dourado. É assim ou não é que o povo fala? Se para quem não me conhece, eu sou Kelly Dourado. Para quem me conhece, eu sou quem? A Xuxa Meneghel. Agora, se Mara... Não grava não, eu falo na Xuxa, senão Mara briga comigo. Ela, porque não falou a Mara Maravilhosa, se acalme. Eu ia até falar assim, não sei por que você não falou a Mara. É porque, como eu já sou morena como Mara, eu falo Xuxa para justamente destoar. Então, se eu sou Kelly Dourado, para quem me conhece, para quem não me conhece, doutor Vitor Lima. Acertei, glória a Deus, aleluia. Para quem não me conhece, além disso, essa fala, ela passa arrogância. É como se eu dissesse assim, eu sou uma pessoa extremamente conhecida, mas se tiver algum desavisado aí que não sabe quem eu sou Kelly Dourado. Observe que nós falamos um pouquinho e existe uma interpretação enorme por trás do que está sendo dito. Eu não sei se eu coloquei entonação aqui no próximo, mas se eu não coloquei, a entonação ela representa 35% do que nós dizemos. A palavra representa, do entendimento de quem nos ouve, a palavra, Thaís, representa apenas 7%. A entonação fala mais do que palavra. Exemplo, quem é casado aí, os mestres? Tinha todo mundo casado. O patrão ali está só namorando. Ele só dá um sorriso. Tu levante a mão. Tu levantou a mão? Fica esperta, meu Cleide. Perguntei quem é casado, tá ele ali de braço cruzado. Tome vergonha. Imagine que que o cônjuge, por que eu estou falando cônjuge? Porque cônjuge é uma palavra neutra e é outro assunto que nós precisamos discutir, é agregar em vez de afastar no momento da fala. A nossa comunicação precisa ser inclusiva. Quando eu chego para uma plateia com 10, 15 homens e falo assim, quem é casado? Imagine que você fale para sua esposa. De repente tem alguém ali que não é casado com esposa. Concorda comigo? E eu vou deixar aquela pessoa excluída da minha fala. Então, imagine o seu cônjuge, porque cônjuge serve para masculino ou feminino. Eu já passei por uma saia justa desse jeito, que eu falei, seu esposo tal coisa, lhe diga assim, daqui a pouco foi a hora da prática, no curso de oratório, e vem a moça, eu sou uma mulher preta, assim, lésbica, eu fiz, me quebrei. Porque no momento da apresentação. Então, usar cônjuge, eu já me saio disso. Imagine que seu cônjuge lhe diz o seguinte, vamos à casa da minha mãe, e ele responde, vamos. A palavra disse o quê? Sim.
E a entonação? Não quero ir, não gosto da sogra, a comida é ruim. Não sei nem para que tá chamando. Estou indo porque você está me chamando. Pronto, a pulso. Percebeu que a entonação fala mais do que a palavra? Então, nós precisamos entonar o que nós queremos que a pessoa entenda. E entonar não significa falar mais alto ou falar mais baixo. Uma pessoa uma vez me disse assim, Kelinha, o que você fez por mim foi muito valoroso. Baixou o tom de voz, fez como se estivesse separando as sílabas e eu nunca esqueci. Até hoje, acho que tem uns 6 anos, e de vez em quando, toda vez que eu ouço a palavra valoroso, eu lembro dela falando valoroso. E é outra questão importante da oratória, que a boa comunicação, ela precisa deixar algo. Se eu saio de uma apresentação, de uma palestra, se eu assisto a um vídeo e não ficou nada, quem fez precisa rever. Porque pelo menos o primeiramente, precisa ficar. E acontece isso muito. Eu encontro o povo aí, Kelly, toda vez que eu ouço primeiramente, gostaria. Para quem não me conhece, eu lembro de você. Quando nós vamos gravar um vídeo, nós precisamos pensar o seguinte, Tarcísio. Algo precisa ficar. Qual é o ponto principal? O que eu quero deixar marcado, cravado na mente de quem está me ouvindo? Entonação, falei que 7% é palavra, 35% entonação, 58% expressão facial e corporal. Porque o corpo fala, e nós sabemos que existe um livro, tem muito tempo que eu li, estou precisando reler, inclusive, não lembro o nome do autor, e o nosso corpo fala o tempo inteiro. Observar os sinais de quem nos ouve é importante para puxar a plateia de volta novamente. Aqui, por exemplo, eu sei quando as meninas estão lembrando de alguém que fala primeiramente, ou dizendo uma para outra que já falou, por conta da experiência em fazer essa leitura corporal. Quando nós estamos falando em público, nós não podemos, por exemplo, ficar com o braço cruzado, fazer posição de xícara, colocar a mão no bolso, porque mostra desleixo. A nossa gesticulação ela precisa ser aqui, ó, da cintura, é o ponto de visão de quem nos ouve, da cintura até os lábios, e de uma forma ascendente, que mostra segurança. Colocar a mão para trás, colocar a mão no bolso, colocar a mão na cintura, cruzar o braço, demonstra insegurança. Postura também, ó, para baixo, demonstra insegurança também. É aqui, ó. É como se tivesse uma caixa, não para nos limitar, mas é como se tivesse uma caixa aqui, e eu vou falar com a gesticulação nessa posição. Às vezes, para mostrar autoridade, o braço acima da linha da cabeça. Mas, às vezes, porque falar o tempo inteiro com o braço aqui, passa arrogância em vez de autoridade. São vários. Aí nós vamos ter cuidado com o gesto também, gravando o vídeo, especialmente, viu, Tarcísio? Tem gente que não sabe onde colocar as mãos, aí vai. Já viram? Aí, tu presta atenção mais em alguma coisa, já estou chamando de tu, já estou íntima do doutor ali. Presta mais atenção em alguma coisa, só fica rindo. E se for para adolescente, eu ministro treinamento para adolescente também, já era. Tem gente que faz assim, tem gente que ainda faz... Então, precisamos ter cuidado com essa gesticulação, porque o que precisa chamar a atenção... Me lembra seu nome, minha educadora, vou tentar. Roberta. Ela falou tão forte que eu que não aprendo esse Roberta agora não, que eu estou frita. O que precisa ficar? A fala, o que foi dito. Então, tudo que nós pudermos tirar de excesso para não chamar mais atenção que a nossa fala, as mulheres, por exemplo, até pulseira. Aí pega uma pulseira e o troço está fazendo barulho, está sacudindo. Esse negócio aqui que Márcia Rubia mandou, encheu minha paciência hoje, que eu tinha que deixar aqui, que é para ficar mais chique. Toda hora eu quero... ela está ali, eu fico lembrando para subir. Daqui a pouco eu vou deixar esse negócio lá embaixo mesmo, que é para ficar mais à vontade. Qualquer coisa que seja em excesso vai chamar a atenção do público. Inclusive o nosso né, que muita gente fala mais né do que qualquer outra coisa no mundo. Né, tá, certo, entendeu. E observe que esses vícios, eles vêm com entonação de interrogação. Quem já percebeu, né? É como se eu estivesse desesperado para que a plateia fizesse a devolutiva do que eu estou dizendo. Que é necessário. O ser humano precisa dessa devolutiva. Mas existe técnica para isso. Por exemplo, estabelecer perguntas para a plateia. Comunicar com a plateia como nós estamos fazendo aqui. Como eu tenho dificuldade para nome, eu já sei que é o estudante de medicina, eu já sei que é educadora parental. O ideal é chamar pelo nome. Mas é uma estratégia para você perceber que a plateia está te observando. Fazer perguntas para a plateia, perguntas diretas. Porque se eu fizer uma pergunta indireta, de repente alguém levanta a mão e toma a palavra e não deixa mais eu falar. Aí eu vou ter que fazer o corte. Estratégia para diminuir o vício de linguagem, usar
fazer perguntas para a plateia. Passa aí, Tarcísio, senão eu não saio daqui, não. Ah, não, peraí, não passa não, rapidinho, volta aí. Primeiramente, gostaria de pedir desculpas para quem não me conhece. 3 principais equívocos na introdução do discurso. E como introduzir o discurso, a gente fala como não fazer, tem que fazer como faz. Qual é a melhor forma? Não é isso, Márcia? Primeiro, se apresentar sem excesso, porque não precisa passar meia hora falando do currículo. Se eu passo aqui um tempo... Meu nome é Kelly Dourado, sou formada em administração, pedagogia, tenho 6 especializações, sou locutora, apresentadora, tenho 9 livros publicados e tal. A plateia vai esperar muito. O que a gente faz? Faz uma apresentação sucinta, entrega bastante. E você tem o quê? O gatilho da escassez. Eu já vi muita gente se quebrar porque traz uma apresentação enorme. Primeiro que já cria antipatia. Para que isso tudo? É ou não é? Eu estou mentindo? E aí você fica ali, ó, no dente, como dizem os adolescentes, para pegar em uma falha. Ah, não disse que tem esse currículo todo e falando essa besteira? Então, o menos é mais. Faz a apresentação, agradece a plateia, para que a plateia se sinta valorizada. Todo mundo ficou assim, contente quando eu falei, eu quero agradecer porque vocês escolheram estar aqui. Poderiam estar em qualquer lugar. Fala a importância do tema para quem ouve, que isso é fundamental. A Andragogia e Educação de Adultos diz que adulto ouve o que é importante para ele, não é o que eu quero. É o que é importante para ele. Por que é importante isso? Porque quem fala melhor garante destaque. Então, quando eu falo, é igual na introdução da redação, você mostrar por que é importante continuar ouvindo aquele discurso. Isso é ponto fundamental. Se apresentar, agradecer a plateia, tecer elogio se for verdadeiro, porque tem muita gente que elogia por elogiar, tentando estabelecer um rapport que não rola, e falar a importância do tema para quem está ouvindo. Desenvolver o conteúdo de forma organizada para não ficar indo e voltando, por isso que isso aqui é importante. Sempre com menos texto, porque senão a pessoa começa a contar quantas linhas, nem presta atenção no que está sendo dito. Você está lendo a primeira, a pessoa está contando, faltando 7 ainda. É assim ou não é? Igual quando coloca aqui, ó, 50 técnicas de venda. Você está na quinta, oh, meu Deus, falta 45 ainda. Tô mentindo, Marcinha? Verdade. Menos. Tópico. Precisa dominar o conteúdo para jogar aqui apenas tópico. Aí faz o desenvolvimento, na conclusão, agradecer, colocar uma música, um pensamento, alguma coisa que conecte com você. E jamais encerrar o discurso com bem, gente, é isso. Eu fico para morrer do coração. É como se eu dissesse assim, eu não tenho mais nada para falar. Se espremer, não sai mais nada aqui, eu só tinha isso, acabou. E cadê o gatilho da escassez? Foi embora. Roberta. Acertei. Próximo. Vídeos impactantes. Pode passar para o primeiro tópico? Conhecer o público, já falamos sobre isso. Falar o que é importante para o público. Eu não posso falar para adolescente, apesar que eu sou irreverente com adolescente, com advogado, é uma bênção, mas enfim. Conhecer o público para você falar. Não posso falar para adolescente com a mesma linguagem, vou falar para um grupo de mulheres, por exemplo. Vou falar lá da minha militância sobre empoderamento feminino, depois eu vou pegar um público misto e vou ficar aqui. Mulher, 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 mulher. Os camaradas vão terminar tudo com raiva de mim. Isso de vez em quando acontece, mas lá nas aulas, me fala assim, não vou lhe apresentar minha esposa, não. Então, você vai militar demais com a minha esposa. Então, conhecer o público é importante, saber para quem eu estou falando e o que eu quero deixar para aquele público, qual é o meu objetivo. Não é isso, Thaís? Deixar como elevar a autoestima das mulheres, deixar ainda mais linda. Dominar o conteúdo, já falamos sobre isso também. Significa quanto por cento de uma boa apresentação ou de um bom vídeo gravado? 50%. Não adianta montar toda a estratégia, Tarcísio, fazer tudo lindo se o conteúdo não for bom. Se não for importante para quem ouve. Eu preciso dominar. Quando eu vier para cá para gravar com o Tarcísio, eu preciso estar com tudo organizado. Eu preciso falar sobre isso, eu quero alcançar esse público, eu quero atingir isso aqui, eu tenho esse objetivo. Olhar nos olhos, isso aqui é importantíssimo. Eu gravei, esse você postou, não foi? Eu vou brigar com esse menino, eu gravei uns 200 vídeos. Aí eu boto lá, vamos postar. Eu tô quase todo dia, ele fica me enrolando. Eu, sagitariana, posta esse negócio ligeiro. Olhar para os olhos, meu cirurgião. Vou me arriscar a perguntar mais um nome. Qual o nome de Vossa Excelência? Leonardo. Vou lembrar. Aí eu lembro. Fala do sobrenome.
Não, Khrushchevsky. Khrushchevsky. Aí eu já errei, Khrushchevsky. Khrushchev, é esse aí. Doutor Leonardo, daqui a pouco eu associo com Leandro e Leonardo, daqui a pouco eu chamo de Leandro. Leandro morreu. Ai, não, então não. Então eu preciso chamar de Leonardo. Doutor Khrushchevsky. Eita, errei também, mas tá tudo certo. Olhar nos olhos. Leonardo da Vinci diz o quê? Que os olhos são espelhos da alma. E alguém nos disse em algum momento, ó, se você estiver nervoso, procure um ponto ao fundo da sala. Quem já ouviu esse negócio errado? Procure um ponto ao fundo da sala e fale olhando para ele. Imagine, bom dia, senhores, eu sou Kelly Dourado, sou formada em administração. Assim, nós falaremos hoje sobre oratória, arte de falar em público. Essa arte tão necessária que eleva e nos faz. Tá bom aí para todo mundo? Não. Porque nós nos comunicamos pela expressão. Tá o quê, menino? E o pior que sem os óculos é verdade mesmo. 3,5 já está vencido, inclusive já não estou enxergando nem com ele direito. Imagine sem, Marcinha. Precisamos olhar, e quando eu estou gravando o vídeo, às vezes, e quem é vaidoso, povo vaidoso, começa a olhar para você, nós olhamos para nós, né? Quando eu faço, eu tenho casa de ferreiro, espeto de pau, eu fico me olhando assim, me achando linda, e gravando o vídeo olhando para mim. Só que quem me ouve, quem me vê, está aqui. Então, nós vamos gravar olhando, se for do celular, com o Tarcísio está tudo certo, que ele vai falar, olhe para cá, esse ponto. Mas se for com o celular, eu preciso olhar para a câmera. Não olhar para mim é difícil para mim também. Porque eu me acho tão linda que eu fico olhando para mim, olhando meu sorriso e parecendo... E outra coisa, pensar em quem está ouvindo. Vitor Lima. Estou conversando com alguém. Às vezes eu vou gravar, por exemplo, eu gravo muito sobre equívocos da fala, que é outro ponto importante, porque nós falamos muito equivocado, todos nós. Crescemos ouvindo e reproduzimos, meu óculos. Falamos ou não falamos meu óculos? Quase todo mundo. Meus óculos, nós temos 2, assim como nós temos 2 olhos. Isso aqui é uma armação e 2 óculos. Cheguei em Camaçari, cheguei em Salvador, quase todo mundo fala ou não fala. Quem chega a algum lugar, então cheguei a Salvador, são inúmeros. Eu tenho um livro com 50 equívocos da fala. Interessante, sinal. E gravo muito vídeo sobre isso. Aí o que acontece? Quando eu gravo o vídeo falando sobre equívocos da fala, eu lembro de alguém que comete aquele equívoco. Por quê? Porque a minha gravação vai ficar mais pessoal. Eu tenho uma amiga, por exemplo, ela é graduada, pós-graduada, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, e só fala meia. Amiga, eu estou meia cansada. Eu falo, bem, se eu já te falei isso 20 vezes, eu falo porque ela deixa. Mas não tem jeito, porque nós melhoramos ou mudamos quando nós queremos. Tem alguém evangélico aí? Todo mundo acredita na Bíblia? Não precisa ser evangélico para acreditar na Bíblia, né? Mas tem um versículo lá que fala assim, estou à porta e bato. Só pegar como exemplo. Se alguém ouvir e abrir a sua porta, entrarei e cearei com ele. É a mesma coisa a educação, ou aprendizagem. Eu aprendo se quiser. Então, não adianta eu falar para essa amiga 20 vezes se ela não quiser e não internalizar. Então, quando eu vou gravar falando, gente, não se fala meia cansada, meia é o que coloca no pé, cara pálida, tal. Eu imagino que ela está ali me ouvindo, porque eu vou falar de forma mais pessoal. É uma estratégia fantástica para gravar vídeo. Pense em alguém, você vai falar lá sobre a cirurgia bariátrica, você precisa engordar 20 quilos para fazer a cirurgia. Aí tu lembra de mim. Lembra de alguém? Hã? Não, para conseguir fazer essa, eu fiz uma vez a avaliação, teria que aumentar 20 para poder fazer. Aí eu fiz, é melhor tentar diminuir 10. Pronto, aí vamos supor que ele vai falar sobre isso, foi só um exemplo. Ele vai lembrar de alguém que tem essa necessidade, ou de alguém que ele já conversou, e gravar pensando nessa pessoa. Porque vai gravar não para o celular, vai gravar para alguém que vai estar ouvindo. Passa aí, por favor, Tarcísio. Falar o que é importante para o público, já falamos sobre isso, andragogia, educação de adulto, o adulto escuta o que é importante para ele, não é o que é bonito para mim, e é isso que causa o medo de falar em público, inclusive. Nós pensamos em nós, será que vão gostar da minha fala? Será que eu estou bem? Será que isso? Eu preciso pensar no que é importante para o público. Quando eu tiro o foco de mim, Roberta, eu consigo atingir o público, porque eu falo o que é importante para ele. Muito bem, meu filósofo. Parafraseando o Tarcísio, a mensagem precisa ser maior do que o mensageiro.
Falar o que iniciar com pergunta é outra coisa importante. Eu gravo o vídeo. O início daquele vídeo ele precisa ser como a introdução da redação. Você tem dificuldade de falar em público? Você entende que precisa melhorar a sua comunicação? Você é alguma coisa da área de cada um de vocês, depois vem a apresentação, eu sou a professora Kelly Dourado e quero falar isso, isso e isso. Primeiro eu faço a pergunta, para que a pessoa fique interessada. E principalmente nos 15 primeiros segundos, porque às vezes nós repostamos lá nos stories. Deixa eu falar bonito para não falar stories. Peraí. Vai repostar nos stories e vai ficar o quê? A pergunta, para que a pessoa clique e continue assistindo. Se a introdução daquele vídeo não impactar, ninguém vai querer assistir o restante. Pode passar, Tarcísio, por favor. Comunicação não violenta. Nos nossos 10 minutos. Deixa eu ver se são 10 minutos. 10 minutos certinho. Isso aqui é importante para todos nós. O que é a comunicação não violenta? Só uma introdução básica. Marshall Rosenberg, ele é de origem judaica, estudou nos Estados Unidos, não é isso, minha educadora? E lá ele sofreu o que hoje nós chamaríamos de bullying. Segregação racial. Porém, o que ele fez? Ele fez o que dizia minha avó, do limão fez uma limonada. Uma limonada, uma mousse, uma caipirinha, o que cada um gostar. Mas pega o limão e faz uma coisa boa. Ou seja, ele começou a estudar o movimento de não violência de Mahatma Gandhi e desenvolveu a metodologia de comunicação não violenta, que é algo que impacta. Nesse livro aqui nós trazemos comunicação não violenta nas relações pais e filhos, no atendimento ao cliente, nas relações de trabalho, nas relações amorosas, na relação sexual. Quem escreveu foi uma sexóloga e ginecologista, a doutora Renata Soraya. Tem coautoria também da cantora Carla Vise, ela fala sobre essa comunicação com o meio ambiente e a música como meio e mensagem. Ele está bem dividido para todas as nossas relações. Nessa comunicação não violenta, Marshall Rosenberg ele estabeleceu 3 bases: empatia, compaixão e autenticidade. Autenticidade, empatia e compaixão. O que é autenticidade? Eu preciso ser eu mesmo. Nós falamos sobre isso. 25% naturalidade. E, ao mesmo tempo, eu preciso ter empatia. Eu preciso entender... Atropelei, tá vendo? Eu preciso entender que o outro é quem ele é. E empatia, ao contrário do que se diz, não é estar no lugar do outro, porque ninguém vai conseguir. Eu não vou conseguir nunca estar no lugar de Roberta, porque Roberta foi criada de uma forma, o ambiente selecionou em Roberta várias coisas que não selecionou em mim. É aquele clichêzão do 6 aqui, que eu vejo o 9 e ela vê o 6, que se nós praticarmos, melhora nossas relações em 100%. Eu não vou conseguir estar no lugar de Roberta, mas eu vou conseguir fazer um exercício de buscar entender o lugar de Roberta. E de saber que Roberta não está vendo o mesmo que eu estou vendo do local onde ela está. Ou seja, você eu mesma, eu vou falar sobre um assunto bem polêmico, o período de eleição, por exemplo, que foi terrível, porque as pessoas não debatiam ideias, elas ofendiam pessoas. É justamente essa a base da comunicação não violenta. Quando eu digo assim, ó, quem vota em fulano é ladrão igual a ele, eu não estou ofendendo um sistema ou uma ideologia, eu estou ofendendo uma pessoa que tem aquela escolha e que é livre para fazer aquela escolha. Quando eu digo, quem vota em fulano é homofóbico, não sei o que, igual a ele, eu estou ofendendo a pessoa. E a autenticidade e a empatia é entender que eu tenho o direito de ser quem eu sou, e que o outro tem o direito de ser quem ele é. E que agora, de uma forma bem quase violenta, não é da minha conta, se não me ofende, a forma como o outro vive. Se não invade o meu espaço, se não está me ferindo em nada, é com o outro, não é comigo. Autenticidade e empatia. E tudo isso com muita compaixão. Amar o outro, respeitar o outro, independente do que ele é. Uma das minhas melhores amigas, Márcia Rúbia. Temos pensamentos totalmente diferentes em relação a muitas coisas, inclusive politicamente. Nunca brigamos. No dia da eleição, nós estávamos na praia até meio-dia. Eu fiz, agora tu vai lá votar no teu candidato, que eu vou votar no meu. Brigamos alguma vez? Mara Maravilha tem também a ideologia totalmente diferente da minha. No mês da eleição, ela estava lá em casa, apertando minha mente. Lançamos um livro aqui, ó,
ela é coautora da primeira edição, Mulheres que Protagonizam a Sua História. Quero fazer junto com você, viu, Roberta, uma edição. Cada uma escreve um capítulo, fazemos um mega evento de lançamento. Colocamos Mara Maravilha e Alice Portugal sentadas à mesma mesa. Márcia Rúbia estava lá, uma semana antes da eleição. E elas se respeitaram. Alice Portugal pegou o microfone e falou assim: eu quero cumprimentar a mesa em nome da artista Mara Maravilha, que faz parte da infância de muitos de nós. E mesmo sendo enfática na ideologia política dela e Mara tendo outro posicionamento, elas ficaram batendo altos papos. Isso é compaixão. É autenticidade, empatia e compaixão. Dentro dessa questão da comunicação não violenta, Marshall Rosenberg ele traz 4 pilares. Falamos sobre as bases, autenticidade, empatia e compaixão, e ele traz 4 pilares. Observe. Observação, necessidade, sentimento e pedido. Desses 4, apenas um está relacionado com o outro, que é o pedido. Não é isso mesmo, Roberta? Os outros 3 estão relacionados a mim. O que acontece, Márcia Rúbia? O que acontece, doutor Vitor Lima? Doutor... Qual foi que morreu, minha gente? Leonardo Khrushchev. Leonardo Khrushchev, matar o homem, misericórdia. O que acontece? Nós não conseguimos observar observação, sentimento, necessidade e pedido. Não conseguimos observar o que realmente está acontecendo no ambiente por nossa limitação. Não conseguimos entender os nossos sentimentos, não estudamos as nossas necessidades, porque todo sentimento ele mostra uma necessidade, e por conta disso, da nossa falta de autoconhecimento, nós fazemos pedido, na verdade nós fazemos exigências em vez de pedido. Exemplo prático, doutor Vitor está passando muito tempo trabalhando fora de casa, chega em casa, cônjuge fala, você, é ou não é? Nós não já começamos assim? Você não fica mais em casa. Você passa mais tempo no trabalho do que com a sua família. Você não me ama mais. Você, por sua causa, você isso, não sei o quê. Estou mentindo? Ou seja, nós falamos acusando. Quem foi que percebeu, que observou que ele está passando mais tempo fora de casa? Cônjuge. Quem foi que teve o sentimento de solidão, de abandono? Quem teve? A pessoa. Quem sentiu a necessidade de maior presença dele? A pessoa. Por não saber lidar com tudo isso, a pessoa vai você. O que Marshall Rosenberg propunha que se dissesse? Eu observei. Vitor, meu amor, vida, como ele seja chamado, que você tem passado muito tempo fora de casa, tenho sentido a sua falta e tido essa necessidade de passarmos mais tempo juntos. Olha que coisa linda, juntos. Aí vem agora o pedido. O que nós podemos fazer para ficarmos mais juntos? Existe possibilidade de você rever esses horários? Olha a diferença, já quebra o cabra, minha gente. Mas quando já vem com você, é igual o filho. Quem tem filho? Eu tenho um que é uma bênção. Deus olhou do céu e falou: a mulher mais paciente do mundo, quem é? Vou dar a Kevin. É ou não é, Marcinha? Uma bênção. Esses dias eu abri o refrigerante porque ele começou a estudar oratória para querer me corrigir. Ele escreveu um livro, tem 15 anos, vai publicar agora, 450 páginas, é uma versão melhorada da mãe. Abriu o refrigerante, tu viu o barulho, Kevin, do refrigerante? Ah, eu acho que eu ouvi, viu, professora de oratória? É muito difícil a pessoa ver barulho dessa naipe aí o tempo inteiro. Então, o que acontece? O filho, Kevin, vou pegar o exemplo de Kevin, que é uma benção. Eu chego lá, tá meia espalhada, a toalha molhada. Bate logo o nervoso. Quem observou? Quem sentiu a necessidade de ter tudo arrumado? Estou dizendo que é para deixar Kevin fazer o que ele quiser? Não. É a forma de comunicar. Quem sentiu a necessidade de chegar e ver tudo arrumadinho porque está cansado? Eu. De repente, Kevin é da família do eu gosto do meu quarto, do meu desarrumado, ninguém sabe mexer na minha confusão. Mas quem observou fui eu.
Só que o que é que eu faço? Você é bagunceiro igual seu pai. É ou não é? Você... Se identificou, foi. Total. Você não vai ficar com ninguém quando casar, porque a mulher não vai aguentar. Falamos ou não falamos? Seu irmão não é bagunceiro igual a você. Comparação. O que nos afasta da compaixão, que é a base lá da comunicação. Eu poderia dizer, Kevin, eu observei que suas coisas estão espalhadas. Mamãe trabalhou o dia inteiro, estou tão cansada, tenho tanta necessidade de chegar, de deixar tudo arrumado para eu deitar ali no chão da sala, que é o lugar que eu mais gosto, e assistir minha Netflix, sem precisar ter que arrumar tudo. O que nós podemos fazer? Vamos fazer uma escala de trabalho? Olha a diferença. Eu faço isso com o Kevin direto e funciona. Só que ele está esperto, ele já fala, mamãe, você já está querendo usar a comunicação não violenta. Só que um dia, no dia da palestra, do lançamento desse livro, quando nós voltamos para casa, eu falei alguma coisa assim, você é o irmão tal coisa. Ele, oxe, professora, que hipocrisia é essa? Acabou de dizer lá na palestra que não pode fazer comparação, já está fazendo. Porque o Kevin é terrível. Não é? A mesma coisa no ambiente de trabalho. É sua equipe lá, você é o único que chega atrasado. Você vai falar com alguém da equipe. Não sabe o que passou com a pessoa. Eu observei que nos últimos tempos você tem chegado mais atrasado um pouco. Nós precisamos que você esteja aqui no horário, a equipe precisa de você. O que está acontecendo? O que nós podemos fazer? Olha a diferença. Estabelece uma relação. E aí tem inúmeros outros exemplos e formas das nossas relações por conta da comunicação não violenta, no atendimento ao cliente. O paciente que chega é uma das maiores dores. Educação e saúde são as áreas que nós precisamos mais usar a comunicação não violenta e a comunicação assertiva, porque a pessoa chega com uma dor. E se fala muito em dor na área de vendas, mas verdadeiramente uma dor. Tanto que as áreas onde tem maior incidente de bullying é educação e saúde. Eu ministro vários treinamentos em várias cidades para secretarias de educação, reúne todo mundo da área de saúde, para que nós possamos trazer exemplos voltados para o atendimento na área de saúde. Então, humanizar esse atendimento, para que o nosso cliente ele se sinta acolhido e não sofra essa comunicação violenta que é do nosso dia a dia. Fechei 1 hora. Maravilha. Que Deus continue nos abençoando. Muito obrigada pela atenção de todos. Estamos à disposição.